Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um podcast do Fato Jurídico. E hoje nós vamos falar de prerrogativas para a jovem advocacia. Nosso convidado de hoje, Dr. Marcos Lucena. Dr. Marcos Lucena é advogado há mais de 20 anos, atuante aqui na comarca de Osasco, né? Graduado em Direito pela Universidade Paulista, enfim, tem uma série de graduações, além de inúmeras participações em comissões na OAB de Osasco. Dr. Marcos, por gentileza. Boa tarde a todos, agradeço o convite. É uma experiência até nova para mim participar do podcast, mas estamos aí para falar de direito. Sensacional. Hoje nós também temos na mesa aqui o Dr. Alexandre Volpiani. Alexandre Volpiani já é nosso aqui, né, Alexandre? Bom dia, boa tarde. Eu fico extremamente feliz, Rogério Targino, quando alguém senta aqui conosco para falar para a advocacia, para todo mundo que queira nos ouvir. Fala, não estou acostumado com isso. E é advogado há 20 anos. Pois bem, é isso que a gente espera, que a gente quer fazer. Dar voz à advocacia, a essas pessoas extremamente respeitadas que nós temos na nossa cidade, colegas. E o Lucena é um irmão especial, eu chamo de irmão porque somos. Nós somos estagiários no mesmo escritório juntos. Ele tinha um pouquinho antes de mim, ele entrou na faculdade e se formou, mas somos estagiários juntos e somos amigos desde então. Com ele, resenhas para contar, mas não aqui. É melhor não aqui. Então, cara, muito obrigado por ter vindo e estar aqui conosco. Isso aqui é para todo mundo, para a advocacia vir e falar mesmo. E dividir essas experiências aí, né, ímpares que cada um tem com todos. Muito obrigado, irmão. Maravilha. Doutor Lucena, para contextualizar eu vou chamá-lo de Lucena, porque eu sei que é o seu nome que todos conhecem aqui na comarca, né? Para contextualizar essa questão de prerrogativas para a jovem advocacia, explique para nós um pouco mais por que desse tema, por que dessa... Eu creio que a prerrogativa é essencial para garantir, né, o exercício pleno e independente da profissão, né? Principalmente para os jovens advogados, também para nós que já temos o tempo de carreira, é fundamental, né, compreender essas prerrogativas, que são ferramentas de proteção para esses jovens advogados e para os seus clientes também, né? E isso faz parte do dia a dia do advogado. Eu sempre falo que a prerrogativa é uma das principais comissões, não menosprezando as outras. Mas eu chamo de pelotão de choque. Porém, temos que sempre usar o quê? A urbanidade na palavra. Eu falo que temos que agir com veemência e fazer valer essas prerrogativas. Mas desde que realmente configure a atuação ali do advogado, ele está sendo realmente impedido de exercer sua profissão, não confundindo com demais situações, né? Porque muitas vezes aí chama a comissão de prerrogativa, de apoio, chega lá, nós sabemos que a ocorrência não era de prerrogativa, era uma ocorrência ali de um dissabor, de uma discussão ali com a autoridade policial ou autoridade judicial, etc. Ou uma questão processual que acontece muito, né? Processual. Muitas vezes eu hoje não estou nas prerrogativas e, infelizmente, apesar de ser cria de prerrogativas, né, não pude servir nesse triênio por razões que não vem ao caso, né, dizer. Mas somos uma família, eu, Lucena, e muitos outros que você conhece, somos criados de uma das maiores comissões que existiram na região de prerrogativas. E da maioria das ocorrências que nós recebemos, acionamentos, muitos eram uma questão processual, ou seja, e por isso que nós batemos, eu e Lucena, vamos apresentar prerrogativas da jovem advocacia, porque no início é muito difícil. Vocês bem disseram antes de começar o pod, que na faculdade não é passado para a gente a questão de prerrogativas, é dada uma noção geral de ética, mas prerrogativas da advocacia não. Poxa, mas a faculdade não é de advocacia, é de direito, sim. Mas na maioria das profissões,
o advogado, o estudante vai ser advogado para ser outra profissão depois. É um requisito ser advogado por 3 anos antes, na maioria dos casos. Sim. Então ele tem sim que saber das prerrogativas, é algo que a gente fez bastante enquanto estivemos nas prerrogativas. No OAB vai à faculdade falar sobre prerrogativas. Então, Lucena, na Jovem Advocacia nós temos aí o início, né? O que o advogado iniciante, o advogado mais iniciante mais faz? Audiências, diligências administrativas e judiciais também. Nessas a gente notava o quê? Que o advogado tinha dificuldade em saber suas prerrogativas, não tinha esse conhecimento e por isso acionava as comissões. Então, o que ocorria? Violação de prerrogativas básica, não deixarem analisar inquérito ou processo que não seja segredo de justiça. Isso é uma violação de prerrogativas. Agora, muitos advogados acionavam a comissão por quê? Porque ele queria ver um processo no cartório, no balcão, que estava em segredo de justiça sem procuração. E aí não tem o alcance. Sim. Poxa, Alexandre, mas isso é básico. Não, mas acontece. É complicado. A gente fica nervoso lá no início. É uma responsabilidade muito grande. A gente quer agradar o nosso chefe. Então, muito advogado acionou prerrogativas porque não podia ver o processo de segredo de justiça. Ele foi fora do horário da abertura da delegacia, achando que a delegacia, por estar aberta em esquema de plantão, deveria atendê-lo como advogado para ver um inquérito, e não, tem que ser no horário comercial. Então, muitos acionamentos eram por isso. Muitos acionamentos eram por indeferimento em audiência de um requerimento ou de uma pergunta. Isso não é uma questão de prerrogativas, isso é uma questão de fazer um recurso depois. Constar em ata e fazer o recurso depois. Então, alguns exemplos do que a gente atendia. E a gente acabava, né, falando para o colega, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer assado, não pode, assim realmente não pode. Agora muitos... Olha, eu fui acompanhar um flagrante e o delegado não está deixando eu ver meu cliente. Isso é violação de prerrogativas. Hoje, inclusive, com a alteração do estatuto, é passível de prisão. Passível de prisão em flagrante por abuso de autoridade. Né, Lucena? Então, só para dar um parâmetro mais ou menos dos acionamentos que a gente teve, que não eram questões de prerrogativa, e dos que eram. Sim. Eu particularmente... uma coisa muito importante, tá, Targino? Claro. Não constar em ata algum tipo de situação. Ata é retrato fiel do que ocorre num ato judicial ou extrajudicial. Então tem que constar. Se não constar, é violação de prerrogativas e prevaricação. E isso acontecia bastante. Eu acho que ainda acontece. Eu já vi situações assim... hoje é gravado, né? Agora sim, mas nas audiências presenciais ainda, coisinha corriqueira, o juiz deixa de constar. A gente tem que realmente pedir para constar. Ainda sobre o tema prerrogativas, né? E pegando um gancho no que o Volpiani comentou sobre as faculdades, né? Que nós havíamos conversado aqui um pouco antes. O que eu penso? E aí fica um exercício para gestões de ordem trabalharem em conjunto com faculdades. Por quê? Mesmo que a pessoa não esteja fazendo direito para ser advogada, e sim, ela está fazendo o curso para ser um delegado, para ser um juiz, um promotor, é importante que saiba sobre as prerrogativas do advogado, sim, para que respeite essas prerrogativas. É fundamental. Então, isso é lição basilar, a gente tem que aprender na faculdade. Confesso que nas aulas de ética não se abordou prerrogativa na minha época. Nem na minha. E quando concluímos, tiramos a carteira de ordem ali, ok, eu usei, acho que uma vez na vida, em 20 anos, a comissão de prerrogativas, porque, de certa forma, eu acabava exercendo as minhas prerrogativas sem precisar me socorrer da OAB. Mas, se eu soubesse... Em outras épocas, lá no começo da minha carreira, primeiro ano de formado, segundo ano, eu teria acionado, porque sim, o jovem advogado ele é desrespeitado. Ele, querendo ou não, nós estamos numa profissão tradicional, onde o jovem ainda é visto como um cara que vai ser desrespeitado pelo juiz, que não tem experiência. É muito testado. Exatamente. Muito Isso testado. É ruim.
Então, sim, precisa ter algum tipo de parceria em conjunto com a nossa instituição para que ela conscientize sobre prerrogativas. Ah, ele não vai ser advogado, não tem problema. Ele tem que saber de prerrogativas para respeitar o advogado. Tô certo, Lucena? Você Eu conclui aí. ratifico todos os termos que você falou. E o que que você diria, Lucena, para os jovens? Até porque todo mundo começou um dia. Sim. O juiz não nasceu juiz, o advogado não nasceu advogado, o delegado não nasceu. Tanto que é bem ponderado aí pelo Alexandre Guppiani, o doutor Alexandre, que hoje exige pelo menos 3 anos para prestar um concurso para delegado. O que é isso? Justamente aquele candidato a pretenso cargo ter conhecimento de como funciona a advocacia. Porque esses 3 anos ele passou pelo crivo. E quando ele chegar na delegacia dele, ele não esquecer disso, que ele foi um advogado. E o advogado, quando chega na delegacia, ou no fórum, ou na audiência, ele chega fazendo o papel dele. Ele está ali defendendo os interesses do cliente dele. Então, quando ele é vedado nas suas prerrogativas, ele tem que se impor. E ele tem que se impor sabendo, não simplesmente se impor por se impor, falando, às vezes, coisas que não condizem. Nesse momento que acaba até aquela autoridade ali desmerecendo ele. Como você bem ponderou. Você já utilizou, não precisou acionar. Eu também já tive situações, mas eu andava com o Estatuto da Ordem da minha pasta. E eu sempre tarjei com. Eu tenho mania de tarjar tudo com marca-texto. Uhum. Inclusive na Post-it, né? Na reforma, eu sou viciado em marca-texto. Na reforma do CPC, eu fiz lá ali na FIEL, com aquele professor muito bem. Rama? Do novo CPC. Poxa, como Novo é o nome dele? CPC, o Akel. O novo CPC tava a doutora Betina, juíza, tava a juíza da quarta de Barueri. E eu esqueci o nome dele, até peço perdão. Que Civil é um excelente era o Akel. Não, mas a processo Betina civil. já é recente. O CPC, a reforma do CPC Pra mim, 2015. minha professora foi a Clarice. E ele foi falando muito rápido, ele tem uma oratória muito boa. E eu só fui ali tarjando aquelas mudanças principais, né? E aí eu fui surpreendido com a juíza da quarta vara de Barueri, não lembro também o nome, ela, doutor, depois o senhor me presta o seu código, né? O seu livro, que era o livro que ele tinha lançado, inclusive. E aí eu emprestei, falei, pois não, excelência, com todo prazer. Porque isso é o que? É a busca de você dar importância para aquelas mudanças que são essenciais, que vai fazer parte do seu dia a dia como advogado. Tema da minha monografia, 20 anos atrás, né? Estudante, eu sou estudante, sempre serei. É a oração dos moços e do Rui Barbosa. Então, eu sempre falo que o advogado ele é um eterno estudante. Ele tem todo momento tá se atualizando, todo momento tá estudando. Para quê? Para não chegar a ser vendido, ficar vendido na situação. Me causa até assim indignação. Eu tive 2 situações que a colega, parte contrária, ela invocou dispositivo que não mais estava já não estava mais em evidência, né? Foi até chamada a atenção, assim, com todo respeito, com o juiz, Celeste, doutor, esse artigo que a senhora invocou não existe mais. E era uma jovem advogada, hein? Isso me causou, nenhum mérito para mim disso. É o que eu falo, nós advogados, nós não somos inimigos, nós somos colegas de profissão, cada um aprende com o outro. E se um colega dá uma escorregada, eu não pego isso como eu sou caro, o colega não sabe nada. Eu não. Eu fico chateado. Porque eu acho que o colega tem potencial tanto quanto de saber até mais. Né? Mas quando acontece esse tipo de situação é muito delicado. Tem alguns colegas que saem se vangloriando disso. Tá vendo? O colega não sabe nada, não sei o quê. Eu não. Eu fico... Eu me lamento, né? Falo, poxa, o colega poderia ficar sem essa, né? E isso passa o quê pro magistrado? Pro desconhecimento. Aí é onde não vou generalizar. E desunião. Aí tem uns que pega isso como deixa e acaba engolindo
força de expressão o colega, que eu não acho nada respeitoso. Mas ainda se ele engole tecnicamente sem desrespeitar a prerrogativa, Mas tudo a bem. maioria desrespeitando. O problema é que eles Mas desrespeitam, aí é né? que tá, Targino. Sabe o que acontece? Essa pode... Daqui pra frente é corte, tá? Nosso artigo 7º do nosso estatuto é um manual de como advogar. Tem que saber de cor Lá está salteado, escrito, são direitos dos advogados. Isso. Acesso a inquérito, acesso aos autos, exceto sem procuração, segredo de justiça sem procuração, aonde ela pode circular, como ela pode se insurgir, como ele pode falar com o magistrado, que horas ele pode despachar. Tudo. É um manual de como advogar, o artigo 7º. E é só um artigo. É um artigo para eu ter na mão para eu poder advogar. Como eu vou advogar? Está no artigo 7º. Então, para quem está começando agora, para a jovem advocacia, é pegar esse artigo 7º e ler ele com muita atenção. Quer aprender mais ainda? Leia Loman, porque lá está escrito como o juiz tem que se portar contigo. Leia a lei orgânica da Polícia Civil. Lá está escrito como o policial tem que se portar contigo, como ele tem que te atender. Do Ministério Público a mesma coisa. Todos têm uma lei orgânica própria. Então isso é um aprofundamento no seu jeito de trabalhar. Então, artigo 7º do Estatuto da Advocacia, meu manual de como eu vou trabalhar, como eu vou advogar. Ali está dizendo tudo o que eu posso, como eu devo e o que eu não posso. E nos outros que eu citei, está escrito como eles têm que me tratar. Então, se sair daquela linha, estão errados. Então, esse é o primeira dica que a gente pode dar aqui. A segunda, toda vez que for atuar num processo, estude muito bem aquele processo. Leia com muita atenção aquilo, porque o que a gente viu muito, eu e Lucena, nas prerrogativas, e hoje existe um nicho de advocacia que é especializado só em fazer audiências, pode ocorrer um erro dele não estar se atentando bem ao processo. Isso é muito arriscado. É aí que o juiz vê que você não está preparado. Então é muito importante você saber o processo que você está atuando, mesmo que seja somente para fazer audiência, que, aliás, é um dos atos mais importantes do processo. Então basta ler aquilo. Então eu já sei aqui como eu vou advogar, como eles podem me tratar, o que eles podem fazer ou não comigo. E terceiro, o processo. E a quarta coisa que nós temos que ter na cabeça o tempo todo, seja no primeiro ano de advocacia, seja lá depois de 20, a todo momento vão nos testar. Exatamente para saber o quê? Se você não sabe um desses 3 itens que eu falei aqui. Porque se você não souber o que você pode, a sua prerrogativa, o que eles podem, ou o seu processo, o que você está defendendo, eles vão sim querer sentar na sua cabeça. Isso é terrível para a advocacia, porque você está ali do lado do seu cliente. E, infelizmente, na nossa profissão, nós somos o que os outros falam de nós. Exatamente. Então, tenham sempre isso em mente, essas 4 situações que eu falei aqui com o Lucena, porque isso é muito importante na sua carreira daqui para frente. Muito bem. Lucena, continua as dicas. Bom, dando tá muito gostoso a conversa aqui. Prerrogativas A prerrogativa tem um leque, né? Né? Se a gente for falar de exemplo, causos... Você mesmo poder repetindo que a gente tem que exercer a advocacia com seriedade, com veemência. Exemplo, eu fui no 102DP Santa Amaro, queria falar com o delegado. Quem me atendeu foi o escrivão, ele falou, daí eu falei, ele falou, mas o que é? Que nem a colega perguntou. 102DP, a gente fala 102 PQP para nós, né? Mas olha só, aí cheguei lá, daí ele falou assim, doutor, peticiona. Daí eu falei, amigão, deixa eu falar, qual que é a sua graça daí e tal. Então, peticionar, eu peticiono por juízo, entendeu? Em juízo. Eu quero falar com o delegado. Não sei se ele vai poder te atender. Então, amigão, deixa eu te falar, o não, eu já tenho, né? Tenta sim lá pra mim. Aí ele foi, o delegado saiu da sala dele, que era paralela assim. Doutor, faz favor, vamos ali tomar um café. Me atendeu super bem, fui lá, abracei ele, assim, ele me abraçou assim. Doutor, obrigado pela... Aí eu só olhei para trás e olhei para o escrivão, falei, precisava disso? Não.
Mas por causa disso eu também ia inflamar? Não. É que no dia a dia da advocacia nós vamos, né, se amadurecendo. Eu simplesmente, com veemência, abordei ele chamou o delegado me chamou, me recepcionou muito bem, inclusive. Daí eu tive um retorno lá e quando eu retornei, o próprio escrivão me atendeu totalmente diferente. Então isso o quê? Se impor como advogado, porque está todo mundo trabalhando. Ele está trabalhando como escrivão, você está trabalhando nos interesses do seu cliente. E é que eu falo, pelo meu cliente eu vou até no inferno. Lógico que eu vou com a espada de 2 gumes debaixo do braço, que é a Bíblia Sagrada. Mas nós temos que ser profissionais a todo tempo. E o estatuto no outro braço. E o estatuto do outro lado, né? O artigo 7º, lei de decor, salteado. E essa coisa inflamada, graças a Deus, em 20 anos não chegou nesse patamar, chama a comissão prerrogativa, que aí nós chamamos o pelotão de choque. Eu penso que é um conjunto, né? Pode dizer conjunto. isso. É um pouco de urbanidade, de bom senso e de conhecer os seus direitos. Sim. E de conhecer as suas prerrogativas. Se você tem conhecimento do que você pode ou não pode fazer, que o Volpiani comentou aqui, e você tem urbanidade, trabalha de uma forma ética, mesmo que o escrivão esteja lá de mau humor, é um problema dele, tudo bem, mas vamos resolver o que tem que resolver e resolve sem acionar prerrogativas. Pode-se dizer que é isso, então? Um conjunto desses elementos aí? Né? Outro exemplo também, eu fui em Itu. Cliente, infelizmente, eu estava no Shopping Vila Lobos, inclusive, vendo umas situações lá minha, particular, e aí o cliente me ligou, ele foi dar ré no veículo e não viu a pedestre passando por trás e atropelou. Veio a óbito. E foi um auê, queriam lixar ele no DP, porque o DP lá do Itu é bem pequenininho. Aí ele me ligou, eu falei, calma, tô indo para aí, fui para lá. Fui recepcionado por um escrivão, você vê. Cheguei me impondo como advogado e tal. Fui muito bem recepcionado. E fiz meu trabalho lá, tranquilo e tal. Inclusive, no final, me surpreendeu. O escrivão falou assim, doutor, posso falar uma coisa pro senhor? Eu falei, opa, olha, tem vários colegas do senhor que vêm aqui. E senhor, desculpa, a gente acaba até tendo problemas porque os colegas não chegou adequadamente aqui, tal como o senhor chegou aqui, boa noite, senhor, sabe? Eu falei, não, colega, eu esqueci o nome dele, lógico que faz tempo, eu falei, não, meu amigo, aqui é assim, eu estou fazendo meu trabalho, você está fazendo o seu, né? E o respeito é recíproco, primeiramente, e depois cada um no seu quadrado. Mas eu mais uma vez, né, fiquei assim, indignado de ouvir isso. Mas o doutor tem posicionamento, né? Eu vou contar não é para mim contar caso aqui, até porque o convidado é o senhor, mas uma situação em Osasco, de um juiz famoso aqui em Osasco, não vou falar nome, mas era da primeira vara de execuções fiscais e fazenda pública. Era? Ele era porque ele tá na Lapa. Ele foi pra lá. Então era. Ele foi transferido. A gente não pode falar nome para não levantar muita coisa, né? Mas essa questão de como recepcionar o advogado, né? E postura, posicionamento. Certa feita, eu fui despachar com esse colega. Já era a segunda vez que alguém do escritório estava indo no gabinete dele. Primeira vez, ele escorraçou a colega de lá, uma jovem advogada. E ele é famoso por isso mesmo, né? Por uma falta de respeito. De urbanidade, de respeito. A quarta linha que eu falei, eles irão testar você para saber se você não sabe os outros 3. E essa jovem advogada chegou no escritório deturpada, assim, você via a menina praticamente chorando ali. Eu falei, não, mas nós vamos ter que voltar para despachar com ele. Independente de qualquer coisa, né? Ele tem que se posicionar tecnicamente. Aí chego lá no gabinete, primeiro que não deixaram entrar direto, que eles não deixam lá mesmo. Passei com a diretora da VAR, uma senhora sensacional, e a advogada atrás de mim. E aí, mas eu vou precisar falar com ele, eu preciso despachar. Não, doutor, mas deixa eu ir lá falar. Não, vamos junto. Não tem porquê, nós temos o acesso ao gabinete. Estou errado? Não. São prerrogativas do advogado, são direitos nossos.
Eu não vou lembrar a linha, mas está lá. Despachar com a autoridade judiciária desde que essa se encontre no recinto. Se encontrava, dentro do horário... não tinha porquê. Eu cheguei no gabinete do juiz, né? A camisa aberta até o umbigo aqui, pé na mesa e lendo um processo. Aí quando me olhou, viu a advogada atrás, falou: "Ah, a senhora trouxe reforço agora, doutora?" Mas vai dizer que não sobe o sangue? Claro que sobe. Mas não, doutora, ela não trouxe reforço, eu vim despachar com o senhor. Eu acho que fazendo volume, aí ele era bem... ele né? Porque ele tá na Lapa ainda. Mas ele é bem eufórico. Acho que fazendo volume, eu vou deferir o que vocês estão pedindo, que não sei o que, doutor. Só preciso que você atenha ao texto legal e ao que está na petição. Nós não viemos buscar favor do senhor. Olha o tanto de processo que eu tenho. Então, o senhor é juiz. O senhor optou pela carreira de magistratura. Eu optei pela carreira de advogado. Rapaz, eu achei que esse homem ia... Eu comentei esse caso com você. Achei que esse homem ele ia vir pra cima fisicamente, porque ele é explosivo. Ele levanta, sai gritando, vai pro banheiro e o nosso sangue ferve, porque é o que o doutor falou, a gente também tem emoção, né? Eu olhei pra ela e falei: "Calma, ele vai voltar. Uma hora ele volta." Ficamos uns 5, 10 minutos lá no gabinete dele e a menina: "Vamos embora, doutor, ele vai despachar." "Não, tudo bem." Ele voltou: "Doutor, pode deixar, eu vou analisar seu caso. Só que não vou fazer isso agora." Eu falei: "Tudo bem, senhor, tem um prazo regimental. Eu só preciso que aprecie." Só que para você manter essa frieza, é teste, é treino. E o jovem advogado precisa entender que o emocional dele não vale nada naquele momento. E não tem que valer. Exatamente. Porque se a gente levar pro emocional, com o porte do corpo do senhor, com o porte do corpo do Volpiani, a gente bate um juiz desse. Exatamente. Tô errado? Não. Porque eles agem de uma forma que não é com urbanidade. Então tem que ter frieza, tem que ter cautela. E resumo da ópera. Saiu o despacho à noite. Deferiu tudo o que a gente pediu. Bom. Sem alterar a voz. E é o que é mais difícil. Normalmente, nas ocorrências de prerrogativas, nós vemos isso. Normalmente, as coisas são resolvidas sem alteração. Então, primeiro, quando é uma violação de prerrogativas, quando você realmente é violado, conhecendo, sabendo o que está fazendo, é um caso de intervenção de ordem por meio de procedimento de representação e desagravo. Porque muitas vezes, quando ocorre, tá? Muitas vezes, um advogado sabe as prerrogativas dele, conhece o processo dele, conhece o que o juiz tem que fazer, ou a autoridade, vamos falar de forma genérica, porque tem muita gente que viola, conhece o que aquela autoridade coatora é obrigada a fornecer como servidora pública. Mesmo sabendo tudo isso, ela mantém a negativa, ela mantém a violação. E aí sim se torna um caso de acionamento da comissão, posteriormente representação junto aos órgãos correicionais dessa autoridade e o desagravo. Beleza. Então, isso ocorre demais. Mas aí é nesse fim. Só que a maioria das ocorrências houve violação. E ali você consegue, né, por meio de uma conversa, colocar na cabeça daquela autoridade que ela está errada e ela se prontifica a se desculpar, a se retratar com o advogado e providenciar o cumprimento daquilo que ele é obrigado a fazer. Sim. Isso é claro, se não houver um prejuízo para o trabalho do advogado de forma que seja obrigado a representar. Então, normalmente, você resolve as situações com conversa, com uma urbanidade, exercendo a razão fólidas da forma correta. Por exemplo, se todo mundo falou um caso, eu vou falar mas é rápido. Só vou falar o começo. Advogado preso por estar intervindo numa manifestação de reintegração de posse. Caso pesadíssimo. O advogado foi preso pela força tática, conduzido à delegacia, algemado. Sem necessidade. Sem necessidade nenhuma, no corró, né? Que absurdo. No porta-mala da viatura. Chegou na delegacia, foi algemado à parede.
e acionaram as prerrogativas. E quem chegou lá primeiro? Eu. Quando eu chego no plantão, eram as 9h30 da noite, no meio da semana. Cheguei no plantão, boa noite. O atendente, que era depois eu soube que era um agente. Não, era um agente, que estava ali na recepção do distrito. Boa noite, por quê? Eu fiz aquela cara assim, dei as costas para ele e voltei de novo e falei, vamos começar de novo? Boa noite, meu nome é Alexandre Volpiani, sou advogado, membro das prerrogativas da OAB Osasco e eu quero ver o advogado agora, que está preso aí, ali, amarrado no fundo, agora. Nisso veio uma pessoa de trás, que era o plantão. Ô, doutor, tudo bem? O senhor pode vir aqui, pode entrar, fica à vontade. Por que o advogado está preso aí? O que ele fez de tão grave assim? Nada, não, a gente já estava... Ele estava um pouco nervoso, mas já tô soltando ele aqui. E depois, né, houve um desenrolar da ocorrência, foi muito bem sucedida, houve o pedido de desculpa do coronel, que era da Polícia Militar, foi feito lá a documentação toda de tudo que aconteceu, ok, o colega não quis representar ninguém, ok, resolvido. Mas é assim, eu não me exaltei, eu fui um pouco irônico, né? E aí sim eu me identifiquei totalmente sem ele perguntar quem eu era. Que ele falou, boa noite, porque assim que ele atende um cidadão... De jeito nenhum, né? A nós... então, aquele tratamento não era para um advogado, era para um cidadão. Chegando ali, enfim, é um dos mil causas que nós temos lá, né? Temos causas. Rapidinho aqui, teve uma situação que essa daí se estendeu mais, que envolveu uma delegada da época do terceiro aqui. Terceiro de Carapicuíba. De Carapicuíba, sim, lembra? Lembro. Aí ela ainda insistiu no erro, entrou com a ação contra danos morais contra o colega e perdeu. E tomou sucumbência. Uma minha amiga, aliás. Então, advogada. Pra que isso, né? Pra que chegar nesse extremo e tal? Nós estamos aí, né, no mundo digital, no mundo cada dia mais evoluído, as informações cada vez mais rápidas. Existe busca de melhoras na prestação de serviços públicos, seja municipal, estadual, federal, judiciário, polícia militar, tudo é um contexto todo, né? E eu falo assim, cada um tem que fazer seu papel, entendeu? Ninguém é mais que ninguém. O Estado Democrático de Direito, ele é para todos. Ninguém é mais que ninguém. Ponto. E hoje, o que lá atrás, 20 anos atrás, aquela época mais arcaica, né, vou dizer assim, que o mundo cada dia mais evolui. Existia muitas coisas atrás das cortinas que acontecia mesmo. E hoje já não tem mais espaço para isso. Hoje, uma autoridade policial, ela exorbita do seu poder, e menos de um minuto tá no mundo, tá na internet. Aí é que a gente chega num ponto, um instrumento de trabalho da advocacia hoje, tá? Que é permitido, dizem que não, mas é. É permitido a filmagem. Gravem as suas diligências. Lógico, vocês têm uma responsabilidade com o conteúdo que está ali, que é do interesse do seu cliente e da sua prerrogativa. Mas gravem audiências, gravem diligências, pode ser som, pode ser filmagem. Por quê? A advocacia é uma profissão muito solitária. Muito solitária. Muitas vezes, aqui nós estamos entre colegas, né? Mas na maioria das vezes, o Lucena tá fazendo o papel dele ali, o trabalho dele sozinho, o Targino, o Alexandre, numa delegacia longe, lá no 102 PQP, longe. E não tem ninguém junto ali. Qual que é nossa única testemunha de uma arbitrariedade, de um abuso? É a nossa gravação, que é permitida pelo CPC. Tá lá no 330, se eu não me engano, né? Que nós podemos gravar sem pedir permissão. Sim. Não preciso. Se eu sou interlocutor, eu posso gravar. Então gravem, por quê? Já vimos nas prerrogativas pessoas que não fizeram isso e a autoridade falou o que quis, porque ela nunca está sozinha, tem sempre um monte lá que trabalha junto.
e falar, e depois assinar embaixo do que essa autoridade falou contra a nossa colega. E a gente sabia que não era bem aquilo. Então, se ela tivesse gravado, ela não tinha respondido criminalmente, inclusive, por causa disso. Então, gravem suas diligências, gravem suas audiências, gravem o seu trabalho, que é o direito seu e é a sua segurança. E se de preferência não falem nada que está gravando. Se estiver num local muito complicado, de muita solidão, vão tomar esse seu celular e acabar com a sua prova. Então não falem nada, fiquem quietinho, aciona a OAB, a prerrogativa quando possível, e deixe gravado tudo lá para a sua segurança. Sim, e o Volpiani já falou, mas estende-se isso às audiências também, porque a gente tem visto muito juiz impedindo o advogado de gravar. Pode gravar sim, tá? Doutor Lucena, já estamos caminhando para o final aqui. Na verdade, já estourou o nosso programa. Prerrogativa tem assunto. Tem mais uns 2 podcasts para fazer, hein, de prerrogativas. Mas eu vou pedir para que o senhor deixe um recado para a jovem advocacia, para esses advogados que estão entrando, fale um pouco sobre essa questão da prerrogativa para eles e encerre aí, faça suas considerações finais. Bom, o que eu deixo de orientação, né, como também um eterno estudante, como eu sempre falo, o jovem advogado procurar entender de prerrogativa, decorar aí o artigo 7º, leva para baixo do travesseiro, né, e participar de network, de comissões junto à OAB, né, sempre buscando o quê? Amadurecimento. Porque como nós falamos aqui, todo dia, um dia todo mundo começou. Ninguém... E o que vai fazer o diferencial para você? É você buscar o conhecimento. Aonde? Na sua casa. Ordem dos Advogados do Brasil, na sua subseção, nas comissões. Não esperar uma comissão vir até você. Hoje, como nós estamos falando, o mundo digital está aí, a OAB toda hora informando os cursos, o networking. Pega um tempinho, a vida não é só a gente, lógico, todo mundo tem que sobreviver, tem que buscar o seu pão de cada dia, mas a gente tem que se procurar todo dia se atualizar. É isso que vai fazer você diferente de outros profissionais. Então, o jovem advogado ele tem que ter o conhecimento da prerrogativa, buscar sempre estar esse conhecimento com colegas mais antigos, isso não é vergonha nenhuma. Quantas vezes eu liguei para o Pena, o que você acha, meu? Estou indo na delegacia lá, tal, faz isso, entendeu? Isso faz parte, né? E não achar que sabe tudo. A nossa profissão é uma profissão que nós, enquanto Deus nos permite vida, nós vamos estudar sempre. Às vezes é um reforço, inclusive tem vezes que a gente pede reforço. Reforço. Inclusive, às vezes antes da comissão a gente busca o Targino. Já sabe que vai ser algo complicado, fala, ô Targino, vamos ali comigo. Eu não tô, acho que vai dar algum problema. E no dia a dia a gente estreita as amizades. Nós não somos adversários, cada um fazendo o seu papel, mas assim, a gente tem as amizades no dia a dia. E eu posso contar com o Targino, posso contar com o doutor Alexandre. E assim vamos. E é isso. O jovem advogado ele tem que procurar sempre se conhecer mais da sua profissão. Muito bacana. Né? É isso. Muito bacana. Doutor Volpiani. Agradecer mais uma oportunidade. Esqueci de dar obrigado aí por esse convite. E aprendi mais um pouquinho hoje com vocês. De podcast, inclusive. A casa tá aberta. Sensacional. Continuando, eu que agradeço, meu irmão, por você estar aqui conosco. Nós agora gravamos um compêndio sobre prerrogativas. E com certeza teremos outros, né? Porque é um assunto recorrente, diário. O tempo todo temos alguma notícia aí que a gente entende como séria. É algo que nós precisamos, por meio de informação, tentar mudar. Cada dia mais melhorar o dia a dia da nossa profissão. E prerrogativas é essencial para a advocacia. Então é algo que precisamos sim falar o tempo todo. Muito obrigado pela... Não esquecemos, né? Que juntos somos mais fortes. Muito mais fortes. Sim, eu vou resumir aqui. O Lucena, ele trouxe esse recado várias vezes, principalmente para os jovens que estão advogando aí sozinhos. Contatem os advogados mais velhos, seja na OAB, seja qualquer um de nós.
o recado do Lucena foi bem claro. Nós estamos à disposição dessa advocacia. Isso ele frisou aqui, né, Lucena, umas 3, 4 vezes. Contem com essa velha guarda. Porque, de fato, o que o Volpiani falou é sério. A gente tem uma lida muito individual, muito isolada. Então, o jovem advogado pode contar, sim, com qualquer um dos advogados antigos, seja da casa, seja aqui do fato jurídico também. Pois bem, quero agradecer a todos. E falando de prerrogativas, nós teremos alguma coisa bem mais aprofundada sobre prerrogativas, além desse podcast aqui, que já foi um manual. O Dr. Alexandre Volpiani Carnelossi está lançando aí algum material em cima disso. Em breve, o Fato Jurídico terá novidades sobre esse tema aí, vai ser muito interessante. Spoiler! Quero pedir, por fim, que vocês acompanhem o Fato Jurídico nas mídias sociais e também baixem o aplicativozinho. É só instalar, na verdade não é um aplicativo, é só instalar, que cada podcast novo vocês recebem a notificação. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Amém. Valeu!